dia, bom dia, bom dia, bom dia! Segundou para todos nós e mais um programa que faz parte da Madrugada Astral. Comigo, Adriana Borges. Eu sou parapsicóloga, hipnoterapeuta, biomagnetista, radiestesista. E cada vez eu venho aqui trazendo para vocês, contando histórias de pessoas. Tô aí mais de uma década ajudando as pessoas a programarem e reprogramarem as suas mentes. Nossa, Adriana, como é que funciona isso? Parece, né, uma coisa assim diferente, né? Quando as pessoas perguntam, você fala assim: "Ah, com o que você trabalha?" Eu falo: "Com programação e reprogramação mental." A pessoa saiu de TI, deixou de querer mexer com o computador para poder mexer no cérebro humano. Bom, gente, realmente é um trabalho apaixonante. Eu sou suspeita para falar. E você que está me ouvindo aí, eu agradeço a sua companhia e eu espero que você continue me ouvindo toda segunda, que você continue me ouvindo toda semana. Toda segunda-feira, a partir das 6:30 da manhã, estou aqui pela Vibe Mundial para poder trazer para você esperança, trazer opções, possibilidades. Então, a ideia é sempre mostrar para você que existem formas, sim, de você melhorar a sua vida. E engraçado que a mente é um desafio, né? Muitas das vezes você fica tão acostumado ali com aquele dia a dia e você fala, que é difícil, que é fácil. Tem gente que parece que liga o botão do automático e deixa de observar, né? A gente tem informações na nossa mente que são tão importantes que a gente acaba nem percebendo. Você já parou algum dia para se perguntar o que você veio fazer aqui? O que você espera da vida? O que é que te faz feliz? A gente tem tantas informações na nossa mente e que a gente nem imagina. Tem algum dia que você acorda bem-humorado? Tem dia que você acorda mal-humorado? E por que que a gente não busca estar sempre bem? Por que que a gente liga no automático quando você vê, já passou, as pessoas ficam a semana toda esperando a sexta-feira. Quem não faz o que ama, fica com aquela impressão que o pessoal adora o sextou, né? Eu brinco, eu gosto do sextou também. Eu gosto de todos os dias. E quem faz o que ama, não vê o dia passar, não vê, não fica preocupado com o tempo, né? Então é por isso que eu vim aqui falar um pouco sobre todo esse trabalho que eu faço, porque eu descobri a minha missão de vida. Falar nisso, quem tiver interesse em descobrir a respeito mais da missão de vida, existem algumas formas, aqui no livro eu conto, tá? Esse livro eu falo. Se você ainda não tem, me acha lá no Instagram, tá como Adriana Parapsicóloga. Tem o link para você comprar o livro. E se você quiser comprar comigo também, aí eu já mando autografado para você. Enfim, e o que eu falo nessa missão de vida? Eu falo como eu encontrei a minha. Eu simplesmente estava tendo Teve um lugar que eu trabalhei, gente, eu tive tanto it, sinusite, rinite, tendinite. Eu fui a rainha dos ites quando eu trabalhei num lugar que eu não via a hora de ir embora, que eu não via a hora de chegar sexta-feira. E foi muito sofrido. E a gente muda pelo amor ou pela dor, não é verdade? Então, eu descobri a minha missão de vida depois de participar de uma palestra, né? Quer dizer, na realidade, quem me tocou foi a Cristina Caro que falou, e ela é que escreveu o prefácio desse livro. Quem quiser adquirir, aqui eu falo a trajetória, as coisas que eu fiz, as técnicas que eu estudei, falo de parapsicologia, de espiritualidade, de missão. E missão é diferente de propósito, tá, gente? Missão é aquilo que você vai fazer, o propósito é o motivo que você vai fazer aquilo. Então, eu falo sobre todas essas coisas aqui no livro. Falo sobre as vantagens e desvantagens de descobrir a sua missão. E quem tiver interesse, eu também faço esse exercício. Há pouco tempo uma pessoa me procurou e falou que ela... E olha que assim, não vamos falar uma coisa assim que nem sempre todo mundo acha, né? Falar, você vai estar feliz quando você tiver dinheiro. Não, uma pessoa concursada, num trabalho que ganha bem, estava meio perdida sem saber a questão dela, da missão. E nós fizemos exercício com ela. E ela estava lá, agendada com sei lá quantas pessoas para eu tentar descobrir isso. Então ela entrou em contato comigo
a gente fez o exercício e ela ficou espantada, que ela não imaginava. Ela não estava vendo aquilo, ela meio, já nesse trabalho que ela estava, ela já estava exercendo isso. E ela achou que ela tinha que mudar de profissão. A sua missão, ela não é a sua carreira, o seu trabalho. A sua missão é aquilo que você faz sem até precisar receber. Se fosse assim, como é que uma dona de casa ia se realizar, não é verdade? E às vezes a gente passa a vida sem observar essas coisas, a gente passa a vida sem, no automático e sem buscar realmente aquilo que nos faz feliz. Então, pergunto para você hoje, gente, o que que você pode melhorar? Como você pode melhorar? E hoje eu quero falar de uma das ferramentas porque eu sou uma grande buscadora, eu fui atrás, muita gente às vezes entra em contato comigo para saber assim, você conhece tal técnica? Virei consultora, gente. Eu já fiz tanta técnica que às vezes as pessoas vêm comigo perguntando, querendo saber a minha opinião, né? Então, uma das ferramentas que eu conheci foi a respeito do DAN, que é a desativação e ativação magnética. No outro programa eu falei sobre os ímãs. Eu não sabia que ímã era tão bom, gente. Olha que sensacional. Agora que eu trabalho com isso, quando eu sinto dor, quando eu tenho alguma coisa que eu percebo, eu utilizo os ímãs em mim ou eu coloco numa mesinha com meus dados para poder fazer esse trabalho. Mas hoje eu vim falar daqueles momentos que você busca solução e você não está identificando os seus sentimentos, você não está identificando aquilo que você precisa mudar e melhorar. E através de uma ferramenta que é um baralho, tá? Eu aprendi a identificar as emoções ocultas, né? Até quem me segue no Instagram sabe, eu venho perguntando, agora eu venho colocando as cartinhas, pra gente identificar a área da vida que você precisa olhar, a emoção que você precisa desativar, tirar da sua vida, ou ainda a emoção para ativar, incluir aí no seu dia a dia. Então, esse trabalho são 3 baralhos, tá? A gente tem um aqui só de desativação, onde a gente tem 64 emoções que podem estar ocultas e a gente não está percebendo. A gente tem um de ativação, que aqui são 32 cartas que a gente trabalha, que a gente pode ativar, né? Quando a gente desativa negativo, o certo é o quê? Seu copinho tá cheio. Aí você tá bebendo água e quer tomar vinho. Se você colocar o vinho em cima da água, não vai ficar nenhum nem outro, né? Então eu trabalho sempre nesse sentido, de você esvaziar o teu copo e colocar coisas boas no lugar. Então aqui a gente consegue fazer isso. E temos aqui um terceiro baralho que a gente fala sobre o impacto. Às vezes a gente tem uma questão para resolver, por exemplo, eu estou com um problema profissional. Então, através desse baralho, eu descubro que, de repente, não é exatamente no profissional que eu preciso agir. É em outra área da minha vida que pode estar influenciando justamente nesse profissional. Então, é muito interessante que a gente consegue descobrir as emoções ocultas, a área a ser trabalhada. E olha que vou colocar algumas das cartas aqui para vocês terem uma ideia, tá? Como é que a gente faz isso, tá? Primeiro, a gente pode também pesquisar pelo pêndulo. O que a gente precisa descobrir? Você traz uma questão, você traz uma emoção e a gente vai vasculhar as emoções que estão por trás disso. Então, a gente pode perguntar para o seu corpo. Você sabia que você pode fazer com que o seu corpo virar um pêndulo? Certa vez eu fiz isso, eu falei sobre isso numa gravação, que foi até com o Edu Scarfon que a gente fez, falando sobre isso. Então, você consegue transformar o seu pêndulo se você fechar os olhos, né? E se posicionar em pé, de olho fechado. Pensa numa coisa que você gosta muito. A tendência do seu corpo é jogar você para frente. E quando você pensa numa coisa que você não gosta, que você tem antipatia, que você rejeita, o seu corpo tem uma tendência a jogar para trás. Isso é um não. Então você pode calibrar teu corpo para poder descobrir o que é que você gosta ou não gosta, e você pode usar seu pêndulo, o seu corpo de pêndulo para poder fazer perguntas. Muito legal isso, né? E mais aqui a gente consegue fazer um trabalho com as mãos e a gente descobrindo quando a mão alinha e desalinha para poder entrar e descobrir as emoções que precisam ser trabalhadas. Aí vamos supor, você traz uma questão e a gente precisa identificar se aquela questão está ligada com o quê. Então, a gente tem 17 áreas aqui para ser trabalhada, para a gente mostrar para sua mente o que é que você precisa trabalhar. A gente tem saúde do corpo, a gente tem negócios, a gente tem finanças, a gente tem ser magnético, que tem a ver com
que você atrai para sua vida. A gente tem mãe, a gente tem fechamento de portas. Isso que é interessante, né? Porque às vezes ao longo da vida a gente sai de situações, sai de lugares sem realmente fechar a porta de verdade. E aquilo fica como se fosse uma linhazinha prendendo você de alguma maneira, né? A gente tem o relacionamento familiar. Pet, gente, essa carta é muito interessante, né? Porque às vezes ao longo da vida aí também você teve alguma questão com o pet que ficou presa aí no teu inconsciente, precisa ser liberada. A gente tem saúde mental, a gente tem relacionamentos, a gente tem ancestralidade, a gente tem pai, a gente tem terra. Gente, a gente precisa lembrar que a gente também faz parte da questão da biodiversidade, né? A questão do que a gente colaborou, contribuiu ou deixou de contribuir também com essa área, né? Isso pode criar algum link aí, né? E atrapalhar você e bloquear de alguma forma. A gente tem relacionamento amoroso. A gente tem casa. Esse de casa é bem interessante. Num processo de emagrecimento, a pessoa estava com um problema para dar continuidade, continuar eliminando peso e as emoções estavam presas na casa dela. A gente descobriu através do baralho. E a gente tem o relacionamento social. Então, essas áreas todas aqui, elas podem estar pedindo a sua atenção. E às vezes você acha que você está com problema no trabalho, mas o problema está na tua casa. Às vezes você está com problema no relacionamento amoroso e está lá no pai, na mãe, na ancestralidade. Enfim. Então, esse baralho serve para poder identificar qual área da tua vida que está prendendo aquela que está te incomodando. E a gente consegue descobrir através do pêndulo que a gente utiliza normalmente, o colocar teu corpo com um pêndulo, ainda tem um movimento que a gente faz com as mãos que a gente consegue, ao alinhar e desalinhar, trazer as respostas para isso. A gente descobre quantas áreas precisam ser trabalhadas, depois a gente descobre quantas emoções precisam ser eliminadas e depois as que precisam ser incluídas. Tá, Adriana, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente elimina isso? Vocês entenderam como eu encontro a área, né? Então, a gente consegue descobrir a área e depois a gente vai também perguntando as emoções, tá? Então, olha que interessante também a questão das emoções. A gente tem 64 emoções aqui que a gente possa vasculhar, que possam estar conectadas com a gente. E olha que interessante, tem emoção, gente, que às vezes nem chegou no teu consciente, mas está manifestando na sua vida, no seu corpo de alguma forma. E aqui a gente tem questões como ansiedade, desânimo, tristeza, amargura. E cada emoção, ela vem falando como ela é representada na tua vida e ainda qual órgão que pode estar sendo afetado. A partir disso, a gente pode fazer tanto o trabalho aqui emocional, né, desativando essas emoções, e ainda pode complementar com os ímãs e colocar os ímãs nesses órgãos que aparecem aqui. Então, como é que é feito? A gente vai identificando depois quantas emoções em cada área. Ah, tem um fator bem interessante aqui. E aí, quando a gente tira a área, a gente tira a emoção, não é só pegar e eliminar a emoção. Quer dizer, pode ser feito dessa forma também. Mas podemos perguntar para o seu corpo se ele requer mais informações. E quando você faz o trabalho completo, um exemplo aqui, aí eu tiro, sei lá, que eu tenho ansiedade na área dos negócios. E aí, de repente, eu preciso saber mais informação sobre essa ansiedade. A gente consegue perguntar para o seu corpo se essa emoção foi gerada por você, se foi herdada por você, ou pelo pai, ou pela mãe, se ela é dessa vida, se ela é de outra vida. E aí você tem uma noção, e tem pessoas que regridem e trazem a informação certinha de acordo com o que está vindo ali, trazendo mais esclarecimento para aquela emoção e trazendo a percepção de que aquilo não é tão aleatório assim. Aquilo está no campo dela, sem falar que a gente consegue trabalhar a liberação disso no seu corpo físico. A gente não tem só esse corpo aqui, né, gente? Nós temos mais 6 corpos sutis em volta do nosso. E quando a gente trabalha a desativação e a ativação, a gente menciona que a gente quer que a gente faz esse trabalho aonde? No corpo físico, no astral, no etérico, mental, no sutil, no espiritual. Procurando que eliminar definitivamente essa emoção do seu corpo, da sua vida e de outras vidas, enfim. A gente consegue fazer um trabalho bem profundo aí nesse sentido, tá? E como é que a gente consegue eliminar isso do nosso corpo, Adriana? A gente tem aqui, no caso eu tenho uma espadinha, né?
onde, né, parece uma régua, que a gente tem um ímã aqui e a gente tem um ponto no nosso corpo, gente, a gente tem uma espécie de um meridiano no nosso corpo que ele pega daqui da região da pineal até aqui na região do cóccix. E essa região, elas interliga com várias áreas do nosso corpo. Então, quando a gente pede para desativar, a gente vai pedindo para trabalhar, a gente vai repetindo, mentalizando, né, a emoção e pedindo para a gente tirar de todos esses corpos. Então, com o tamanho dessa régua aqui, a gente consegue fazer todo esse acompanhamento, liberar de todo o corpo, tá? E a gente pode perguntar quantas vezes precisa passar. E mesmo depois que a gente passa essa régua eliminando, a gente ainda confirma, a gente pergunta se foi eliminada aquela emoção. Então, é muito interessante esse trabalho que a gente consegue identificar várias coisas nesse sentido. Então, você pode estar com emoções que estão escondidas e você nem imagina. Então, a gente tem aqui, ó, desânimo, perda, não dá para falar tudo, gente, que é muito autoabuso, esforço não reconhecido, insegurança criativa, inutilidade, depressão, coação. E às vezes a pessoa nem sabe, todas elas vêm bonitinho aqui, ó, a questão da emoção, tá? Junto. Preocupação, procrastinação, pavor. Aí, quem quiser participar, todo dia de manhã, eu pergunto, qual será a emoção que você precisa olhar hoje? Qual será a emoção que você precisa desativar aí na sua vida hoje? E aí eu coloco 2 cartinhas lá, mas são aqui 64. Então, a gente consegue identificar qual emoção, a gente consegue identificar qual a área da vida que está ligada àquela emoção. A gente consegue, de repente, até retroceder ao ponto que aconteceu. E muita gente traz, às vezes, histórias e consegue conectar aquela situação que aconteceu lá atrás com o que está acontecendo na atualidade. Então, é muito bacana nesse sentido de você identificar e poder eliminar essas emoções. E aí, depois que eu trabalho as áreas, depois que eu trabalho desativo as emoções, a gente vai buscar, né? Cada área aqui tem uma explicação. A gente coloca e fala, e a gente sugere perguntas para a gente poder identificar também. E depois de fazer esse trabalho da desativação, a gente vai buscar a emoção que a gente precisa. Aí são 32 emoções positivas que a gente pode incluir. E da mesma forma que a gente desativou, a gente consegue ativar. Lembrando do poder do imã, tá, gente? A gente parece um trabalho simples, mas não é. Tem casos de pessoas aqui que deixaram de ter dores por conta do emocional. Pessoas que estavam com questões de relacionamento e mudaram, começaram a sentir que estão aparecendo mais, que estão sendo vistas, que estão sendo reconhecidas. Então, esse trabalho aqui ajuda muito a você identificar, porque por que eu fui atrás disso aqui? Porque eu já tinha feito vários tipos de técnica e eu ainda não estava encontrando algumas soluções. E aí, para mim, foi muito interessante que eu consegui identificar coisas que eu nem imaginava. E quando a gente trabalha ativação, aí a gente usa, esse aqui é para desativar, né? Que eu falei para vocês, que a gente trabalha aqui a régua daqui desse ponto da pineal até lá no cóccix, porque aqui a gente tem um meridiano que conecta com todas as partes do corpo, tá? E quando a gente vai colocar e ativar a emoção que é boa, a gente também identifica, a gente vai perguntar também para o corpo quantas que a gente precisa ativar ali. E a gente vai usar o outro lado dessa régua, a gente vai usar o lado positivo e vai colocar no cardíaco para poder fazer esse tipo de ativação. Então, esse é o trabalho que eu faço com o que a gente chama de DAN, né? Desativação e ativação magnética, tá? Esse é um trabalho específico, é um baralho que é registrado, tá, gente? Não é um negócio muito simples de achar, ele faz parte de um curso que eu participei, né? Enfim, eu não faço, eu não distribuo, eu não faço a comercialização do baralho, tá? Mas eu faço a técnica para quem tiver interesse. E você que está aí ouvindo, vocês gostaram dessa ferramenta, gente? Eu acho ela muito interessante. Quem conhece fica encantado. E aí depois o mais interessante de tudo são os resultados que você vai percebendo, a leveza que você vai sentindo, porque além de identificar a emoção que está oculta, ela ainda vai trazer uma mudança ali, uma reprogramação para você em diversos sentidos, né? Lembrando que é importante fazer esse trabalho, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem o que a gente chama de escala de emoções. Então, a escala de emoções, gente, pensa,
tudo na vida é energia, frequência e vibração. Então, se você está vibrando uma emoção que você nem sabe, e essa emoção tem uma frequência muito baixa em hertz, o que você acha que você vai virar aí? Você sai de casa hoje animado ou desanimado? Sabe aqueles dias que você levanta e aí a pessoa vai lá e fala assim, bom dia. Aí a outra fala assim, bom dia pra quem? Né? Então, que energia que será que tá essa pessoa? E quando você não equilibra as suas emoções, você vira um imã para puxar tudo aquilo que não é bom para você. Vai puxar coisas negativas para você também. Então, é muito importante cuidar das suas emoções. E é através dessas emoções, você pode tanto fazer maravilhas na sua vida, quanto também trazer outras coisas negativas, né? No caso das doenças, por exemplo, as doenças são psicossomáticas. Então, sempre vai ter um comportamento ou um sentimento por trás. O que será que você está vibrando aí? O que será que você que está ouvindo agora? Você está saindo de casa animado? Você está indo para um trabalho que você gosta? Ao final do dia, você volta para onde? Será que você gosta de voltar para casa? Porque tem pessoas que às vezes ficam torcendo para ter mais trabalho para nem voltar para casa. Eu espero que você não seja essa pessoa, porque é tão bom a gente ter. Acho que o nossa casa, acho que é o nosso templo, né? Templo de refúgio, templo de felicidade. Acho que é o melhor lugar do mundo. O que está acontecendo na sua vida que você ainda não resolveu? Será que você está observando? Será que tem coisas aí que você precisa melhorar? Enfim, isso de repente você não parou para pensar ainda. Lembre-se que se tem alguma coisa aqui também ainda não está fluindo legal, é porque tem um sentimento, uma emoção por trás. Tem alguma coisa que você não resolveu. Tem links que a sua mente está trazendo para você poder observar e ver o que você precisa mudar. O que você precisa mudar, só você pode mudar. Eu não posso mudar por você. Você precisa se permitir, você precisa buscar, né? A medicina é avançadíssima, a gente jamais pode desistir de se consultar e fazer a parte física, mas o teu emocional manda muito, gente, a tua mente manda muito. Então é muito importante a gente ir atrás disso. O que será que está acontecendo que você vai deixar para 2025? Você vai esperar até quando para ter uma vida melhor? Até quando que você vai deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito? Lembre-se que você precisa ser merecedor. Então a gente precisa entender muitas coisas na nossa vida para poder fazer diferente. Então, você que está ouvindo aí agora, presta atenção nisso, se questione. E aí, quando as perguntas falam assim, como que você está? Eu costumo responder assim, como pode melhorar? Sempre pode melhorar, gente. Porque eu morei no interior e o pessoal falava assim, ai, se melhorar, estraga. Estraga nada, gente. Se melhorar, fica melhor ainda. Então, sempre pense, o que eu posso para ser melhor? Nunca se compare com outras pessoas, sempre se compare com você mesmo, ontem, anteontem. Essa é a base do conhecimento muito importante, porque a gente precisa ter aí guardadinho dentro da gente para nossa mente, né? Próxima semana, gente, tá acabando o ano, ó, já tá o Natal, já tá aí na porta, Ano Novo já tá aí na porta. Até quando, né? Eu não entendo muito de astrologia, mas aprendi com a minha amiga Vivi Astrológica que nós vamos entrar em Júpiter. E o Júpiter vai expandir alguma área da sua vida, né? Aí vocês perguntam melhor para ela, que o horário dela é outro. Mas enfim, Júpiter vem para uma planeta de expansão, então ele vem aí para expandir. E tudo que está mal resolvido, ela disse que é para a gente resolver até 19 de março. Porque depois vai entrar um outro novo ano e você vai ficar empurrando com a barriga até quando, tá? Essa é a dica aí que eu dou para vocês. E mais uma vez, gente, já tá acabando o programa. Não me segue no Instagram ainda? Não acredito. Que absurdo. Gente, vai lá, ó. Agora, acabou o programa, entra no Instagram, coloca lá Adriana Parapsicóloga. Toda semana eu tô colocando dicas, coloco vídeos e coloco as cartinhas para vocês escolherem. Você pode entrar em contato comigo no direct. E para você, que é ouvinte da Rádio Vibe Mundial, eu tenho uma faixa de horário exclusiva para te atender com até quase 50% de desconto no valor. Das 10 às 15 da tarde, de segunda a sexta, você tem esse desconto exclusivo para você que é ouvinte. Então acessa lá, vai lá no Instagram, me adiciona, vai me acompanhando. Toda segunda eu estou aqui na Vibe Mundial, das 6h30 até às 6h55, por aí. Tem informação,
tem conversa, tem dica de reprogramação. Então, estou trazendo aqui o meu melhor, meu conhecimento, mais de uma década aí ajudando pessoas a programarem ou reprogramarem a sua vida. Você também pode ser mais um. Obrigado pela sua participação e até o próximo programa. Um ótimo dia para você. Um beijo!